Vamos lá, gente. Vamos iniciar, vamos orar, pedindo a sua bênção. Os que estão conosco pela internet, sejam bem-vindos. Estaremos orando e iniciando nossa aula hoje de Filipenses. Antônio, ora por nós, por favor. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de juntos podermos nos dobrar diante de Tua presença, para estudarmos a Tua palavra, para buscarmos a Tua vontade através dela. Senhor, fala conosco através dela, abra nossa mente para entendê-la, para compreendê-la, ajuda-nos a recordar tudo quanto for necessário para ensejar nesta noite. Traz em paz os Teus servos, guarda cada um deles, desperta os Teus filhos a estar conosco, concede-nos vitória de Tua parte, conduza-nos em Tua presença. Fortalece-nos pelo Teu poder. Precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos da Tua unção, sabedoria dos Altíssimos. Te louvamos por Tua graça infinita, em nome de Jesus. Amém. Filipenses, na minha apostila, página 17. Se de vocês é a mesma coisa. Isso? Página 17. Estamos já na metade, bem dizer, né? Das cartas de Paulo. Estudamos 5 agora, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e hoje Filipenses. Seria quase que a metade. Em termos de capítulos, já estudamos lá mais do que a metade, porque os livros maiores já ficaram para trás, né? Mas vamos lá. Filipenses, introdução. Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia. Era uma das cidades que ficava na Macedônia, uma região que hoje faz parte do norte da Grécia, né? O termo Macedônia já foi um termo usado para uma região inteira, né? E aqui é uma província da Macedônia, é uma cidade que ficava nesta província da Macedônia, província romana. Atos 16, 9 a 40, conta como Paulo e os seus companheiros de trabalho levaram o Evangelho àquela cidade, no ano 50 depois de Cristo, mais ou menos, né, no ano 50 aproximadamente. A igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã na Europa, grifa aí, é a primeira igreja cristã na Europa, né? Filipos é chamado de a porta da Europa, né? A porta da Europa. O apóstolo visitou a cidade novamente, pelo menos mais uma vez, lá em Atos 21 a 6. A fundação dessa cidade, dessa igreja, não sei se vocês lembram, né? De Lídia, vendedora de púrpura, né? As mulheres que estavam orando ali na beira do rio, né? Quando você vê lá em Atos 16, que essas mulheres estavam orando na beira deste rio, isso mostra já de cara que esta cidade não tinha sinagoga, né? Essa é uma das poucas cidades que Paulo inicia o seu trabalho que não tem sinagoga. Você vai ver lá em Atos 16, versículo 16: indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinho, né, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, né? Você tem aí que ver antes, cadê aqui onde fala? No dia de sábado, versículo 13: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, tá vendo? Para a beira do rio. Isso mostra que não havia sinagoga nessa cidade. Se tivesse sinagoga, eles se reuniriam na sinagoga para a oração, mesmo que não era comum as mulheres irem. Paulo com certeza estaria lá. Nessa cidade, Paulo não começa o seu trabalho na sinagoga, mas aqui acontece, né, como resposta daquela visão que ele teve, lembra? A visão que ele teve, que viu um varão macedônico chamando, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então é por essa visão, é baseado nessa visão que Paulo vai para essa região e começa esse trabalho importantíssimo aí na igreja de Filipos, chamada de cidade de a porta da Europa, né? Vamos lá, os cristãos de Filipos fizeram tudo o que podiam para ajudar Paulo
na sua tarefa de pregar a boa notícia do Evangelho por todo o Império Romano. Quando ele precisava de ajuda, os cristãos de Filipos a enviavam. Capítulo 4, versículo 14 a 16. Essa igreja era uma igreja muito companheira de Paulo nessa questão da ajuda financeira. Tá? Anos mais tarde, quando Paulo estava na cadeia, capítulo 1, versículos 7, 13 e 14, e precisava de ajuda, mais uma vez a igreja de Filipos enviou um dos seus membros, Epafrodito, com ajuda para Paulo. Alguns vão dizer que esse Epafrodito aqui, ele talvez seja o presidente dessa igreja, ele seja o pastor dessa igreja, o bispo dessa igreja, aquele que supervisionava o trabalho nessa cidade aqui, nessa igreja. Epafrodito não é uma pessoa aí de segunda categoria nesse ambiente, é uma pessoa de primeira categoria, com ajuda para Paulo, capítulo 2, versículo 25 e o capítulo 4, versículo 18. Enquanto ele estava com Paulo, Epafrodito ficou doente e Paulo achou por bem mandá-lo de volta a Filipos, capítulo 2, oportunidade para escrever uma carta aos seus queridos irmãos de Filipos, agradecendo a ajuda que eles tinham enviado. E Paulo planejava mandar logo Timóteo até Filipos, o qual daria notícias a respeito dele. Capítulo 2, versículo 19 a 23. Daqui a pouco a gente vai pegar os textos de forma mais detalhada para ver alguns pontos. Paulo esperava que, mais tarde, ele mesmo visitar os filipenses, mais uma vez. Capítulo 1, versículo 24 a 27 e 2, 24. Na sua carta, Paulo não somente agradece a ajuda, mas sobre os problemas que haviam surgido na igreja e adverte contra falsas doutrinas que alguns estavam ensinando. Esta carta mostra o grande amor que Paulo tinha pelos filipenses. Fala também sobre a confiança, a alegria, o amor cristão e a firmeza que devem ser qualidades dos seguidores de Cristo. Grifa todo esse parágrafo que a gente leu aí. Grifa todo, tá? Essa carta mostra o grande amor que Paulo tinha pelos filipenses. Fala também sobre confiança, alegria, amor cristão, firmeza. São palavras que vão aparecer na carta com muita frequência, tá? Viu, Felipe? Não repara não que eu acabei usando folha de rascunho? Tenta não se confundir. Essa aí já estava pronta e a gente estava saindo meio atrasado. Achei lá, vou levar essa aqui pro Felipe, tá? Mas se você quiser na aula que vem eu imprimo uma limpinha para você, tá bom? Mas tenta riscar atrás, aí você vê que a parte mais importante para você, tá? Então vamos lá. Paulo diz que acima de tudo eles devem imitar o exemplo do próprio Cristo, o qual seguiu o caminho da humildade e da obediência a Deus. Caminho esse que o autor, caminho esse que o levou à morte na cruz e à altíssima posição de Senhor de todos. Capítulo 2, versículos 5 a 11. Aqui foi só a introdução, tá bom? A autoria da carta. Esta carta também foi escrita por Paulo. Vamos ver lá, capítulo 1, versículo de número 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Acharam? Filipenses 1 e 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A todos os santos que estão em Filipos. Agora veja bem que interessante, com os bispos e diáconos. Essa é uma das poucas cartas que Paulo vai citar os bispos e diáconos. Então você vê que não havia só um bispo, havia os bispos. Bispos aqui, a palavra bispo, grego episcopos, que é a mesma palavra para presbítero.
nossa língua significa bispo e também presbítero. Tá? É a mesma coisa. Só que a diferença é a palavra bispo, ela vai ser usada no ambiente ali da época mais para os anciões, para aqueles que tinham experiência maior, né? E que comandavam uma região, né? O verbo hoje, existe hoje o verbo bispar. Bispar quer dizer o quê? Supervisionar. No ambiente cristão, você pode usar essa expressão bispar, quer dizer supervisionar. No nosso meio não existe a expressão muito bispo, né? Mas existe a expressão presbítero. Ela existe com muita frequência no nosso meio, tá? A raiz é a mesma, episcopos, tá? Mas aqui você tem bispos, mostrando que neste caso esses bispos eram obreiros que havia dentro da igreja, talvez que dirigissem as diversas igrejas que estavam ali em Filipos, né? E ele vai citar também outro termo aqui que é diácono, né? Que vem do grego diakonós, né? Do grego diakonós, que quer dizer diácono, servo, né? A expressão diácono, ela pode ser traduzida também como servo, tá? Você vai encontrar diversas palavras para servo. Nesse capítulo 1, por exemplo, no grego aí você tem Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Servos aí seria o grego doulos, né? Que seria outra palavra para servo. Você tem diácono, você tem doulos, você tem oikônomos, você tem ruperetas, você tem os 5 termos do grego que podem ser traduzidos como servo. Nesse caso, você tem Paulo e Timóteo que se colocam como doulos, e você tem ele dizendo aos bispos, aos episcopos e aos diaconós, né? No sentido plural, mostrando que havia tanto bispos como diáconos nessa igreja. Tá bom? É importante a gente olhar um pouco para os termos originais do grego dessa carta, para a gente ver a linguagem que Paulo usa, mostrando o significado, a força do que ele quer dizer na carta, tá bom? Tá normal aí? Não, deixa por enquanto, senão a gente vai ter que parar. Tá bom? Vamos lá, continuando aí. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, né? Ele está saudando a igreja, já mostrando aí que foi ele que escreveu a carta, e citando também Timóteo, nesse contexto aí da carta de Filipenses, tá? Vamos lá, palavra-chave, texto-chave e mensagem sintetizada dos livros. Palavra-chave, todos. Quantas vezes aparece? Quantas? 12. Risco 12, coloca 15. Tá 15? Quem tiver 12, risco 12, coloca 15. Quem tiver corrigido já, pode colocar. Todos, parece 15 vezes. Tem outras palavras-chave, depois eu coloco depois, tá? Capítulo-chave, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vamos lá. 4, 1, 2 e 3. Abra a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vamos lá. Podemos ler? Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia. Irmão, você estava falando de nome? Olha que nome bonitinho. Não. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajudes a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. A expressão unidade aí, que haja unidade, né? E
que elas sintam mesmo no Senhor, seria a verdade aí seria o quê? Unidade. Se tinha um probleminha aqui nessa igreja, o problema era esse. Era o problema de não havia harmonia entre Síntique e Evódia. Elas eram cooperadoras de Paulo, eram mulheres que tinham uma certa atuação em Filipos, mas não pensavam da mesma maneira, né? Aí Paulo vai dizer a essas mulheres, né? Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam mesmo o Senhor. E peço-te também, a ti, meu leal companheiro de julgo, né? Que ajude essas mulheres, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Né? Então ele pede para um desses obreiros ajudá-las a vencerem essa diferença em termos de liderança que eles estavam tendo ali na atuação como obreiros do Senhor naquele lugar ali em Filipos. Então uma das mensagens chaves da carta vai ser justamente isso, né? Esse texto que vai trabalhar a questão da unidade. Aí a mensagem sintetizada do livro é o quê? A unidade cristã tem que ser mantida a todo custo. Qual é o resultado da unidade? Amor, alegria, firmeza. Se não tiver unidade, não tem amor, não tem firmeza, não tem alegria, certo? Então alegria, firmeza, amor, são palavras que vão ser trabalhadas na carta, são resultados da unidade. Quando há unidade, o amor estará presente, né? Ele vai estar fluindo tranquilamente, né? Se vocês quiserem anotar aí, outra palavra-chave forte que vai aparecer nessa carta, posso apagar isso aqui? Posso? Outra palavra forte que vai aparecer nessa carta, vou colocar 3 palavras na verdade, mas elas são sinônimas, né? Alegria, gozo e regozijo. É com Z mesmo aqui, né? Isso? Me ajudem. Estou acabando meio descansado hoje. É com Z? Ou é com S? É isso mesmo? Se tiver errado, você me avisa. Estou meio cansado hoje. Essas 3 palavras, elas vão aparecer com muita frequência na carta. Muita frequência. E a alegria que há nesta carta, a satisfação, a alegria. Paulo escreve essa carta preso, ele está preso em Roma. A gente vai ter 4 textos nessa carta que provam que ele está preso, mas independentemente de estar preso, Paulo escreve uma carta alegre. Esta carta é a carta mais alegre de Paulo, né? A palavra alegria, gozo, regozijo vai aparecer muitas vezes nesta carta. Vamos ver quantas. Vamos lá. Vai aparecer 15 vezes nessa carta. 15 vezes vai aparecer alegria, gozo e regozijo. É com Z mesmo, né? Então, regozijo, então é com Z, né? Aqui também está assim, então aqui está certo, né? Obrigado. Então anotem aí, essas 3 palavras, elas vão aparecer 15 vezes na carta. 15 vezes. Mostrando 15 vezes a palavra alegria para 4 capítulos é muita coisa. Então Paulo ele usa demasiadamente essas palavras propositalmente, mostrando que ele estava com seu coração alegre, satisfeito, estava regozijante. E ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos, ou regozijai-vos no Senhor. No capítulo 4, no versículo 4 em diante, desse texto que a gente leu, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Então essa repetição desta palavra é uma repetição proposital para dar força, para reforçar mais ainda o que de fato ele queria dos crentes de Filipos.
Viva uma vida alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. É interessante que lá no versículo 13, que é o versículo que o pessoal mais conhece, no capítulo 4, que diz o quê? Capítulo 4, versículo 13 de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo mais citado, mas ninguém vê antes o que vem antes. Ninguém vê, é o que vem antes. É interessante que Paulo, ele fala de alegria, fala de regozijo, fala de felicidade, mas ele vai falar sobre as tribulações que ele passou. Essa carta, por exemplo, para fundar essa igreja aqui, ele teve que passar aquela experiência lá no cárcere, em Filipos. Ele levou uma surra de varas, ele e Silas, se não me engano, foi ele e Silas, levaram uma surra de varas, ou foi de açoites lá em Filipos, ficou preso, lá em Filipos, o carcereiro vai se converter por causa do terremoto, eles cantavam e louvavam ao Senhor, e aconteceu um terremoto, as cadeias se abriram, o carcereiro ficou com medo de que os presos fugissem, estava escuro, pediu luz, queria se matar. E Paulo disse: não temas, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Não. E ele ficou admirado por ver tudo aquilo e ver que aquele terremoto foi resultado das orações e dos louvores que Paulo e Silas cantavam ao Senhor, E como resultado de tudo isso, o carcereiro pediu que Paulo fosse até a casa dele e pregasse o evangelho para eles, É nesse contexto que Paulo vai dizer para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nesse contexto é que ele vai dizer para o carcereiro, Lógico que depois de fazer essa promessa para o carcereiro, Paulo vai lá e prega para toda a sua família. Então, além do carcereiro, toda a família do carcereiro também vai se converter. Vai passar remédio nas feridas de Paulo, de Silas, tal. E depois que tudo isso aconteceu, Paulo foi devolvido para a prisão. E é nesse contexto que Paulo é liberado para poder ir embora. E ele vai reclamar, Peraí, que conversa é essa? Vocês nos açoitam, pediam da gente, isso aqui nos soltam. Vocês não sabiam que eu sou cidadão romano? E foi nesse contexto que eles ficaram todos desesperados lá, porque normalmente não podia se fazer isso com um cidadão romano. Você não pode açoitar, não pode castigar um cidadão romano sem antes haver um julgamento, passar por um tribunal. E sendo Filipos uma das cidades que ficava nessa província aí da Macedônia, neste lugar havia um tribunal romano, havia militares romanos, havia autoridades romanas que estavam presentes nessa cidade. Então isso não poderia passar em branco dessa forma, e não poderia ter acontecido dessa forma. Por isso Paulo vai cobrar deles essa situação, O carcereiro vai ficar até meio assustado também, e o que mandou prender ele também vai ficar assustado. Olha, vocês não sabem o que aconteceu, a gente prendeu o cidadão romano. Ele é cidadão romano? Pode ler no capítulo 16 lá, e o camarada vai ficar todo desesperado. Mas eu comprei esse direito com muito dinheiro, tá? Pois mas eu sou de nascimento, Silas também era cidadão romano. O nome Silas é um nome romano, Ele é o mesmo Silvano. Silas é o mesmo Silvano, E o Silas seria o nome do convívio romano, Então é nesse contexto que a igreja de Filipos ela nasce lá no cárcere, pelo fato de Paulo ter expulsado o demônio de uma mulher adivinha, Ter expulsado o demônio dela. Os senhores dessa jovem viu o prejuízo que eles estavam tendo por conta daquela expulsão do demônio dela, E acabaram prendendo Paulo por causa disso, Vamos lá, vamos para o conteúdo da carta, tudo bem? Perguntas? Tudo clarinho, Tudo clarinho? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, como de costume, Paulo começa a carta com uma saudação e com uma oração a favor dos seus leitores. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele inclui Timóteo como escritor da carta, como aquele que está ao seu lado,
poder estar escrevendo essa carta. Note bem, essa carta foi escrita aproximadamente no ano 60 e 62, entre 60 e 64 aproximadamente essa carta foi escrita. Isso prova que Timóteo estava com ele já em Roma, né? Lembra lá quando ele manda a carta para Timóteo, pedindo para Timóteo vir ter com ele depressa e tal? Eu não sei se é neste momento que Timóteo vai visitá-lo, levando capa, levando pergaminho, mas ele manda essa carta lá de Roma, entre 60 e 64. Então, provando que Timóteo já tinha ido para Roma para poder estar presente lá, junto com ele, ajudando ele, levando a sua capa, seus pergaminhos, seus livros, etc. Né? Não sei se Paulo está aqui definitivamente já na cadeia romana ou na prisão domiciliar, né? Domiciliar. Mas foi essa carta que o Epafrodito levou, será? Sim, provavelmente, ela mesma. Então a igreja é fundada entre o ano 50 e 52, mas essa carta, como é uma das cartas da prisão, ela sempre tem que acontecer do ano 60 em diante, porque Paulo morreu aproximadamente no ano 68, né? No ano 68 foi o tempo que ele é decapitado. Então essa carta era escrita entre o ano 60 e 64. É importante a gente localizar a data. E como Paulo está colocando Timóteo aqui nessa carta, então provavelmente ela seja lá para o ano 64, provando que a carta que Paulo mandou para Timóteo surtiu efeito a ponto de Timóteo ir lá de fato para Roma para poder estar com Paulo, né? Vamos lá? Na qual Paulo começa uma longa oração de agradecimento a Deus pelos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 11. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 3 a 11. Vamos olhar, vamos ver as palavras de Paulo. E vocês vão ver aí como que Paulo vai citar tantas vezes a palavra todos. A palavra todos vai aparecer 5 vezes nesses versículos. A palavra prisão vai aparecer a primeira vez nesses versículos. E uma vez você já tem a palavra alegria. Vamos lá, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplica por todos vós, com alegria, ou com regozijo, com satisfação, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões ou cadeias, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então você vê, cadeias e defesa, mostrando que houve uma certa defesa dele lá, tal. Paulo vai ter pelo menos 3 prisões, existe pelo menos 3 fases da prisão de Paulo, certo? Pelo menos 3 fases você vai ver: prisão em Cesareia, prisão em Roma definitivamente, e depois uma outra soltura. Alguns vão dizer que ele ficou em prisão domiciliar, que ele tenha sido solto e depois foi preso novamente lá em Roma também, né? É nesse período das suas cadeias que ele vai gerar Onésimo, né? Nas suas prisões. A carta de Filemon, ela é escrita também nesse período, e Onésimo vai se converter nesse momento em que Paulo está lá em Roma preso, né? Talvez em uma das suas solturas. É interessante notar isso daí, tá bom? 8. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual
por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que oração linda, né? É uma oração que Paulo faz por eles. Você nota que Paulo não coloca nenhuma palavra áspera, Paulo não coloca nenhum problema, Paulo não coloca oração no sentido de que oração para que eles voltassem ao caminho, para que eles não deixassem a verdade, então, ele apenas ora pela firmeza deles, para que eles continuem sendo esta bênção que eles são para Paulo, né? Eles eram uma bênção na vida de Paulo, e Paulo ora agradecendo a Deus por eles serem essa bênção para Paulo. Vamos lá, seguindo, na qual ele expressa o seu grande amor por eles e o seu profundo desejo de que eles continuem a crescer em amor, sabedoria e entendimento. Depois de falar sobre a sua própria situação, capítulo 1, versículo 12 a 30, né? 12 a 30, Paulo apela aos seus leitores para que sejam humildes e que procurem os interesses dos outros e não somente os seus próprios interesses. E como modelo para eles, ele cita o exemplo de Cristo no capítulo 2, versículos 6 a 11. O exemplo de unidade, o exemplo de humildade, de unidade que Paulo vai citar para exortar a igreja de Filipenses é o exemplo de Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? É um dos capítulos mais lindos que a gente possa citar aí de Filipenses. Abra comigo aí, Filipenses 2. Vamos lá, Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo Jesus, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixão, olha as palavras que ele usa, olha só: completai o meu gozo, a minha alegria, a minha satisfação, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Olha o exemplo, lembra do Cinti, aqui do capítulo 4, de Evódia? O mesmo modo de pensar, pensem da mesma maneira, que não haja divergência no modo de vocês pensar, né? Olha só que coisa linda. Tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Olha só: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A palavra humildade aí, ela tem um peso muito grande, porque Paulo não vai usar o parâmetro da humildade, vai usar um exemplo secundário. Ele vai usar o exemplo daquele que foi o homem mais humilde que pisou nessa terra, né? Ele próprio disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Paulo vai usar o exemplo de Jesus Cristo, que é o exemplo mais terno, o exemplo mais marcante, né? Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que lição, né? Isso precisa ser visto muito hoje. Ninguém quer ficar por baixo, todo mundo quer estar por cima. Ninguém quer ser servo, todo mundo só quer comandar, né? Só fica na igreja se tiver oportunidade, se for para o púlpito, se tiver que fazer alguma coisa, né? Considere o outro sempre superior a si mesmo. Isso mostra a humildade. Só faz isso quem é humilde. Às vezes tem pastores, tem pessoas que estão em eminência e eles sempre reconhecem que eles são menores do que quem está aqui, né? Aqui embaixo. E a nossa teoria é que numa discussão, vamos assim, numa foragem, uma discussão, aquele que fala mais alto ganha o prêmio, né? A gente sempre tem isso em mente, né? A gente luta para ter razão. Mas dependendo da situação, você quer ter razão, mas nem sempre
Nem sempre o problema se resolve quando você tem razão, né? Deixe que o outro tenha, de repente ele nem tem, mas seja humilde, reconheça, tá bom, irmão, tá bom, Deus abençoe. E quando você vai em humildade, o espírito de humildade, há um cara que está pegando fogo, esse cara toma um choque. Por isso que está escrito aqui, fazendo assim, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Esse texto tem a ver com essa atitude. Quando você faz isso, você amontoa a brasa de fogo sobre a cabeça de quem? Sobre a cabeça de quem quer ter razão. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Nunca termine o dia com ira no coração. Seja humilde, reconheça, deixe que o outro tenha razão. Quando você age de maneira mansa diante daquele que quer, está bravo com aquilo, e você reconhece tranquilamente, ele fica indignado. Como assim? Como assim? Tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. E alguém sempre tem que ser mais calmo. Aí quando o outro que está bravo, que está ciscando, você fica tranquilinho, então ele perde as estribeiras, ele perde. Como é que é possível? Esse aqui tá. Brasas de fogo é colocado sobre a sua cabeça. A sua consciência pesa. Aí ele vai ficar meio preocupado. Como assim? Por que ele deixou para lá? Fala, Zé. É interessante tudo isso que a gente está vendo, e eu começo a lembrar, porque assim, pelo meu conhecimento, isso acontece na segunda viagem de Paulo. Sim, né? Sim. E aí ele está para descer para Coríntios, né? E assim, lá em Coríntios foi duro para ele. Mas aí, quando ele estava em Troade, ele ia descer para um outro lugar. E o Espírito Santo não deixou ele ir para esse lugar. E teve a visão. Então, a gente vê um agir de Deus através do guiar do Espírito Santo, levando ele para um lugar que o reconhecia como um homem de Deus. Sim. Que é Filipenses. Tanto é que ele diz no capítulo 4, ele diz que ele foi a única igreja que deu satisfação para ele do que estava acontecendo. Sim. Respeitou ele, e assim, ele é a única igreja que você vê ele agradecendo, ele muito grato. É um ambiente muito bom de se conviver. E quando você lê a carta, você vê assim, ele fala, por mais que o ambiente seja bom, por mais que vocês sejam pessoas boas, tenha sempre humildade. Aí ele fala ali no capítulo 4, né, tenha humildade, tenha regozijo entre vós, ajude uns aos outros, seja humilde. E assim, porque era um ambiente bom ali para ele. Por isso ele vai citar 15 vezes essas palavras. Satisfação. 4 capítulos, 15 vezes. A alegria. Mas que motivos ele tinha para estar alegre? Está preso. Só o fato dele escrever a carta da alegria estando preso, isso mostra o tanto quanto Paulo é um grande homem de Deus. Como é que se escreve uma carta de alegria estando na cadeia? Estando encarcerado, sem liberdade. Mas Paulo é esse homem da contramão. Por isso ele vai dizer, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Paulo pode dizer isso. Quando que eu vou poder dizer isso? Quando que nós podemos dizer isso? Em quais circunstâncias da vida nós poderemos citar a fala de Paulo como se fosse nossa? Quando nós passarmos pelo menos 10% do que ele passou, 5%, 1% do que ele passou. Dizer, posso todas as coisas daquele que me fortalece quando tudo está muito bom, quando o bolso está cheio de dinheiro, quando tudo está dando certo, é muito fácil. Olha a lista de coisas que ele diz que ele passa antes de 4:13. É muito duro, mas ele está citando isso, cita 4:13 com satisfação e convicção e escreve a carta da alegria. Irmãos, não adianta a gente. Olha, eu tenho dito isso e parece que, como professor, às vezes a gente se torna cansativo de dizer as mesmas coisas, mas eu continuo usando o que a própria Bíblia diz. Eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Por quê? Porque não adianta a gente querer pregar a Bíblia sem olhar ela dentro do seu contexto.
Não adianta colocar no para-choque de caminhão, posto todas as coisas dele que fortalece, no para-brisa, sendo que você não entendeu nada do que está acontecendo ainda no contexto em que o texto está dito. O contexto é um contexto muito original, muito dele. Ele não é meu. Eu dizer esse texto, eu tenho que estar muito convicto, muito certo mesmo do Deus que eu creio, das tribulações que eu passo sem reclamar delas, das dificuldades que eu passo sem reclamar dela. Uma pandemiazinha aí que está durando 5 meses agora, que Deus está chacoalhando tudo, o povo já está desesperado, muita gente se desviando, se afastando com tudo. São aqueles que citaram Filipenses 4,13. Eu quero ver citar agora. Eu quero ver citar agora. Com coronavírus, com emprego, sem emprego, com tudo acontecendo, pai morrendo, mãe morrendo, filho morrendo, tudo isso aqui. Agora eu quero ver se está posto todas as coisas que ele fortalece. Agora é a hora. Mas quem é que se atreve? Porque a murmuração já veio na boca, o sentimento de perca já veio, a alma já está batida, tudo perdeu o rumo, tudo está perdido, tudo está fora do seu devido lugar. As pessoas perderam a paz que deveria ter. Mas quem disse que Jesus Cristo prometeu uma vida fácil nessa terra? Agora, é interessante que se essa pandemia atingisse só os crentes, eles poderiam reclamar, mas atingiu todo mundo. Matou rico, matou pobre. Isaías diz que mexe com empresa aí. Quantas empresas, quantas lojas fecharam lá, perto de onde vocês trabalham lá? Quantos microempresários, ME ou MEI se fecharam? Que não conseguiram manter. Restaurantes, bares de século, foram fundados em 1950, décadas de existência, fechando as portas. E nós, meio vaidosozinho, cheio de quê? Estamos reclamando o quê? Aí eu quero ver se está agora Filipenses 4,13. Por isso, irmãos, essa nossa fé é uma fé de muito oba-oba, é uma fé de muito confete, é uma fé de parquinho de diversão, de playland, de play center, de hop harry. Mas quando de fato tem que ser verdadeira, não é. Quando tem que ser verdadeira, não é. Vamos orar agora, ter certeza de agora, sem ter certeza do que vai acontecer amanhã. Você crê, você ora, agradecer. Senhor, eu te agradeço, Pai, de não cruzar os braços, de criar circunstâncias, de correr atrás de prejuízo. Senhor, eu só tenho saúde, só peço a Ti saúde, força para trabalhar. Se o Senhor me abençoar, eu vou trabalhar e vou conseguir, vou vencer. É sim, mas tem gente não, desesperado de cruzar os braços, esperando cair do céu, só dependendo dos R$600 do Bolsonaro. E ainda pega os 600, em vez de fazer multiplicar para fazer 1.200, ele gasta os 600 e ele fica reclamando: Senhor, já acabou o dinheiro. Peça sabedoria a Deus. Use pelo menos 300 para poder investir em alguma coisa. Compre tecido, faça máscara, faça alguma coisa e faça 600 daquele 300. Pague as contas com 300 e faça 600 com os outros. Mas é fácil demais reclamar. Mas não tem, não, eu não tenho capacidade. Eu acho que temos. Nós temos um Deus poderoso que está disposto a nos abençoar. Né? Mas eu não tenho espírito de empreendedor. O Senhor Deus dá, graça e sabedoria. Na humildade. Olha quantos ímpios aí, os ímpios que tiveram atitude, conseguiram rever tudo. Gente que nunca tinha mexido com celular, com internet, nada, se virando, vendendo as coisinhas, entregando nas estações de trem, conseguindo se virar. E muitos crentes cruzaram os braços: Senhor, faça-me o favor. E depois vem aqui no púlpitozinho: eu vou cantar um hino de tô alegrinho com Jesus, quando tudo está muito bem. Quero ver cantar no meio da tribulação, quero ver cantar no meio das dificuldades, quero ver cantar no meio do turbilhão. Paulo e Silas cantaram enquanto estavam na prisão, costas rasgadas, tudo cantaram, oraram ao Senhor, e os cárceres tremiam. Vamos cantar em todos os momentos da vida, até mesmo no momento que estiver tudo bem, mas não só no momento que estiver tudo bem. Porque Paulo disse para que nós devemos. Eu preguei uma mensagem que foi no ano passado, foi o ano retrasado. Inclusive essa mensagem foi muito profética na minha igreja. Preparados para o dia mau, não? Acho que não sei se foi esse o tema. Preparados para o dia mau. E eu preguei aquele dia e todo mundo ficou meio assim e tal. Eu falei: você está preparado para o dia mau? Quem é que se prepara para o dia mau? Quem é que se prepara para a doença? Quem
prepara para o desemprego? Quem é que se prepara para a crise? Isso é doideira, isso é coisa de crente doido. Eu me preparo para a bênção, me preparo para a vitória, me preparo para a saúde, para o emprego, me preparo para tudo que é bom, mas para os dias maus, ele não vai vir. Quem disse que não vem? Quem disse que ele não vem? Ele vem, né? Ele vem, e nós devemos estar preparados. O dia mau chegou. Chegou o dia mau. Quem estava preparado para ele? Quem estava preparado venceu com firmeza, mas quem estava despreparado sucumbiu, correu, perdeu a estribeira, perdeu a fé. Fala, Guilherme. E no final do 4:22 ele saúda todos os santos. No 23 ele saúda os irmãos deles e tal. E saúda, ele fala bem assim, principalmente os que são da casa de César. Os que meteram a pancada, né? Então, mas aqui está. As suas cadeias geraram almas para Cristo. Se você ler o capítulo 1, no versículo 12, ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, olha só, as coisas que me aconteceram. O que aconteceu, Paulinho? Cadeia, prisão, açoite, varada, perseguição, fome, nudez, naufrágio, mordida de serpente, tudo. Olha, e o pessoal vem dizendo que o espinho da carne de Paulo era problema de visão. É porque ele não era casado. Faça-me um favor. E Paulo parece estar vivendo aquilo que Abraão deu, né? Creu contra a esperança. Creu contra a esperança, isso mesmo. Olha só. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. De maneira, olha só, coisa linda. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que é a guarda pretoriana? O que é a guarda pretoriana? Soldados? Que tipo de soldado? Por que pretoriana? Não assistiram o Gladiador, né? Ou se assistiram, esqueceram do Gladiador, né? O que é guarda pretoriana? Soldado de Roma, mas que tipo de soldado? Não são. Guarda real, não é? Guarda real, opa, guarda de elite. Aqui são soldados de elite. Guarda imperial. Era a guarda do imperador, a guarda dos senadores. Assistam o Gladiador de novo. Assistam lá. Para vocês se lembrarem um pouco dos pretorianos, né? A guarda pretoriana. Olha quem esteve no calcanhar de Paulo. Paulo foi visto como alguém tão perigoso, guardava ele, quem estava no pé dele era a guarda pretoriana. Mas ele disse: as minhas cadeias geraram almas, até mesmo no meio. Por isso que ele vai dizer: eu saúdo os da casa de César. Quem estava na casa de César? Paulo era um perigo, né? Mas ele é terrível, era um perigo. Esse rapaz era um perigo. Tio, e para ele escrever isso aí, A metade do o caldo caldo de só sangue. engrossou para ele, né? Ele foi descendo e o caldo só engrossou. Engrossou e ferveu. Mas ele foi forjado como forja o ouro. O que é que Deus disse para Paulo quando chamou? Só piorou a situação. Eu vou mostrar para você, vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Senhor, tira o espinho da carne, está doendo muito. Eu orei 3 vezes, isso aqui, e ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A fraqueza de Paulo era a manifestação da fortaleza de Deus dentro. Quando Paulo estava fraco, era o momento que de fato o poder de Deus, o Espírito de Deus estava presente na vida dele. Misericórdia. É um gigante da fé. Esse homem, vale a pena ler um livro sobre ele. Se não ler a biografia de Paulo ainda lá do Hernandes, compre. Lê a biografia de Paulo. Lê essas cartas todas e aprenda a ser crente com esse grande homem de Deus que marcou a história da humanidade. Ele, Paulo, hoje já não se lê mais as grandes enciclopédias, né, escritas, mas a Barça
foi um dos mais famosos do mundo. Nela, Paulo estava como um dos personagens, um dos maiores personagens da história da humanidade. No direito, né, amor? No direito, os escritos de Paulo entram também, né? Ali é o seu conceito de justiça, né? Sadik, né? Sadik, acho que é isso mesmo em grego, sadik, tem outro termo específico, não sei se é sadik em grego e hebraico, me deu agora um branco aqui, mas a justiça, direito, né? Alguns termos jurídicos do ambiente paulino são usados também. Ele se tornou tipo uma referência para a época dos homens assim, bíblicos. Ele foi o que mais se destacou em qualquer outra área. Então, por isso que a história não teve como deixar ele de fora. Ele não era só visto como cristão. Ele acho que dos poucos que a Bíblia fala de um cristão, porém intelectual, assim, acima de quase todos. Então, é como se transportasse para a vida moderna hoje, um cristão vai conseguir estar no meio de qualquer categoria de pessoas e ele Entrar e sair. Ele entrava e saía. Isso. Ele não era assim, só um cristão e um anônimo, não. Ele era um dos maiores da época de então. E é interessante que os escritos paulinos ainda são hoje escritos respeitadíssimos, até pelos acadêmicos. Paulo do Novo Testamento é comparado a Moisés, né? Isso, é isso mesmo. A importância dessa O conteúdo escrito, a teologia. sistematização. Sim. Isso é importante. Fora a fé. Esse homem foi um gigante, cara. Eu acho que pregar Filipenses 4, sem ter um pouquinho de consciência do que é falar daquilo que não se vê. Tem que ser muito atrevido, viu? Ou atrevido ou ignorante demais, por não conhecer o que está escrito ali, por não saber o contexto, né? Por isso, nós devemos ler com muito cuidado. Filipenses 2, por exemplo, Filipenses 2 é o miolo de uma das doutrinas mais importantes dentro da cristandade, que seria a doutrina do esvaziamento. Doutrina do esvaziamento de Cristo, da kenosis. A expressão kenosis quer dizer esvaziar-se. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação, não tomou por direito o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, né? E esse esvaziamento não é um esvaziamento de tirar, não é esvaziamento de tirar água do copo, é esvaziamento de acrescentar algo que não existia ainda. Não é esvaziamento no sentido de tirar negativo, é de acrescentar. Porque de Cristo não foi tirada a divindade, não tirou-se a divindade de Cristo, em Cristo acrescentou a humanidade. Então a kenosis é nesse sentido, não é esvaziar de tirar, é esvaziar de colocar, é de diminuir o divino que está lá, que não tem como tirar, diminuir e acrescentar o humano. Olha só que interessante, é bonito isso, né? Então a gente, serão das doutrinas, capítulo 2 é clássico de Paulo. Capítulo 2, capítulo 15 de 1 Coríntios, doutrina da ressurreição de Cristo. É um clássico. A gente precisa ler muito Paulo para poder entender bem esse grande homem de Deus, tá bom? Vamos fazer a pausa agora, vamos tomar um cafezinho e a gente já retorna rapidinho aí para a gente concluir essa carta, tá bom? Vamos lá. Quem estiver conosco, se quiser voltar no segundo bloco, será uma alegria ter você conosco. Vamos lá.